Estamos aqui de volta com o programa O Canto da Paz pela Rádio Onda Caieiras. Eu já peço desde já a Nossa Senhora de Guadalupe. Hoje é o dia que nós celebramos e festejamos a sua aparição e também trazendo a nós mais um motivo para nos mantermos fortes, firmes, fiéis em todas as situações em que muitas vezes nós lutamos o bom combate e nos parece faltar forças. Eis aí um bom motivo para nós perdermos essa ação humana em nossos corações e vivenciarmos cada vez mais essa parte espiritual que tanto nos falta, e o pouco que nos resta é tão bombardeado com as coisas do mundo que acabamos nos desviando, nos enfraquecendo ainda mais, sendo desonestos até mesmo com a nossa identidade, que somos filhos de Deus, nos entregando aos prazeres do mundo. Então, que Nossa Senhora de Guadalupe, Mãe da América Latina, que ela nos proteja, nos direcione com muito carinho pelos caminhos tão tortuosos que nós mesmos criamos, e muitas vezes a gente se desespera, pois o nosso lado humano quer ver um final, quer ver uma razão, quer ver um motivo, e nem sempre as coisas de Deus nos dão um motivo, a razão, porque nós não nos esvaziamos completamente como deveríamos fazer, para que Deus pudesse agir em nós. Então tudo há um trabalho espiritual a ser feito, tudo há um crescimento a ser realizado em nós, uma conversão diária, cada segundo das nossas vidas, para que a gente tenha cada vez mais a certeza dos nossos passos estarem sobre rocha firme. Que Nossa Senhora de Guadalupe nos auxilie a pedir a ação do Espírito Santo dentro desses nossos desertos que passamos tantas vezes em nossas vidas e não compreendemos. Que a ação do Espírito Santo venha nos dar discernimento diretamente em nossos corações, para que a gente possa entender, assimilar, confiar e ter a esperança na vida eterna. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E que ela traga os intercessores também que nos auxiliam tanto, como São José, todos os santos anjos e arcanjos, Miguel, Rafael, Gabriel e os nossos anjos da guarda também, a nos auxiliar por esse momento no programa, a termos o discernimento em espírito das coisas que a gente precisa entender, precisa assimilar, precisa ter como raiz firme, para que os nossos pés não vacilem. Muito bem, meus amigos, como já foi falado da outra vez, semana retrasada, que a semana passada não haveria o programa justamente por conta da novena de Natal. Misericórdia, Senhor, que novena de Natal. Cada vez mais, por isso que eu estou querendo colocar agora esse programa numa tranquilidade espiritual, para que a gente possa absorver somente o que é bom. É lógico, nós vamos ouvir e saber de muitas coisas que há no mundo e que acontecem no mundo, mas nós precisamos ter aquela parte em que a gente vai, com o auxílio do Espírito Santo, separar o que é bom para todos nós. Como eu comecei falando sobre Nossa Senhora de Guadalupe, eu gostaria de pedir a todos que, se pudessem, procurar em sites confiáveis sobre
a aparição de Nossa Senhora em Guadalupe. Para o índio Juan, ele recebeu a visita, né, de Nossa Senhora, ele foi pedido para que avisasse, exatamente em determinado lugar, avisasse o bispo de que precisaria de construir uma igreja ali naquele momento. Isso tudo, olha, é maravilhoso saber das ações de Deus em nosso favor, para que nenhum de nós se perca. Eu não quero aprofundar muito nessa história, mas eu quero me aprofundar um pouco no resultado, porque, se eu não me engano, é mais ou menos isso que eu coloquei como tema do programa hoje. Esse advento, essa espera no Senhor está tão deturpada, tão enfraquecida, tão banalizada, que basicamente a gente não está percebendo o quanto nós estamos sendo desviados, o quanto nós estamos sendo enganados, até mesmo por aqueles que falam em nome da Igreja Católica Apostólica Romana. Outros de outras denominações, o que eles falam para nós não nos interessa. Aqui é um programa católico e é por essa razão que nós vamos seguir nessa diretriz. Talvez um comentário ou outro possa surgir em nossos corações, mas de momento é somente essa nossa diretriz. Então, procurando em sites católicos confiáveis, nós vamos ver que realmente o milagre foi muito grande. Mas o que aconteceu com aquele povo do México? Vocês já repararam no sofrimento que eles estão tendo nos dias de hoje? Por que insistem? Por que nós insistimos, vamos dizer assim, para ficar bem mais claro, por que nós insistimos e ainda em trazer as correntes amarradas aos pés e ficar arrastando pedras e tudo mais para nos dificultar, sendo que toda a razão de Deus já está aí? Cristo, quando esteve na cruz, ele falou claramente para todos nós: está tudo consumado. Tudo que deveria haver como ensino para que houvesse um reavivamento em nossos corações através da ação do Espírito Santo, um conhecimento e um aprofundamento de todas as coisas do reino de Deus, para que nós pudéssemos caminhar. Estava tudo lá até o momento da cruz, e mesmo assim a gente ainda insiste, mesmo em diversas aparições, como em Fátima, em outros lugares, até mesmo aqui no Brasil, e tivemos diversas aparições, mas nós somos um povo de coração duro, porque já estamos abertos a aceitar, não digo ainda uma doutrina, mas nós estamos basicamente sendo amaciados para a cada dia recebermos mais e mais falsas informações das coisas de Deus. E a banalidade, como eu sempre falo nos programas, está por aí. Agora, procura desligar a televisão. Você chega num grupo de pessoas e fala para eles: desliga a televisão, não importa o canal que seja, tá bom? Não importa o canal que seja, ainda mais esses canais abertos, né? Sai fora de futebol, de novela, sai fora dessas porcariadas, esses programas que gostam de colocar coisas polêmicas, porque tem pessoas que gostam de cuidar da vida dos outros, mesmo que ela não participe, ela gosta de ver o que vai acontecer. Então, através disso, ela está sendo subliminarmente sugestionada por esses programas. Imagine então aqueles influencers que estão por aí de todas as formas, de todos os jeitos, querendo dar palpite na vida espiritual. Como é difícil nós termos um caminhar correto. É muito difícil se nós tentarmos ficar com um pé num barco e um pé no outro barco. É impossível, gente. É impossível. Vai ter um momento em nossas vidas em que nós vamos
separar as pernas e cair e nos afogarmos, com certeza. Essa é a visão mais lógica que eu posso dar para todos nós. Não pense que os dias atuais é que fizeram isso, não. Nós já estamos sendo bombardeados há muito tempo. Há muito tempo. Se olharmos a vida dos apóstolos durante a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, da presença dele real como um ser humano, filho do homem, vai ver que eles também, por mais que eles tentassem absorver as coisas do reino de Deus, havia uma dificuldade de compreensão muito forte, porque não estava ainda na ação do Espírito Santo. Então raramente eles tinham, como Pedro teve aquele insight, né? Ele teve aquele momento dele em que ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus Todo-Poderoso. E foi aí que Cristo praticamente entendeu que ele recebeu diretamente de Deus a informação. Tanto é que ele falou: não fui eu que revelei a vós, foi o próprio Pai, o Criador, Deus eterno e todo-poderoso, que revelou isso a você. Por isso que ele foi escolhido como Cefas, a pedra, Pedro, a rocha, para ser o primeiro Papa da nossa Santa Igreja. E assim foi trabalhada uma sucessão apostólica para todos eles, porque foram abertas, se eu não me engano, hoje são 23 igrejas católicas em diversos lugares pelos outros apóstolos. Mas tudo é uma igreja só, é um só ensinamento, um só magistério. Que a gente fique sabendo e fortaleça em nossos corações que a Igreja Católica Apostólica Romana não pode inventar nada. Ela não pode inventar missas de festejos, ela não pode inventar proclamações diferentes daquilo que está no magistério, ela não pode inventar nada que não seja de acordo com o magistério que foi recebido desde os apóstolos. Mas o que acontece? Como eu estava dizendo, nós temos uma dificuldade de assimilar se não houver ação do Espírito Santo. O próprio Deus já nos disse isso, que através da vinda de Cristo veio a luz, veio a ação do Espírito Santo em nossos corações para que a gente crescesse, nos fortalecêssemos e caminhássemos sobre rocha firme. Deixa eu ver se eu pego para nós, para dar uma conclusão a respeito do evangelho que foi dito. Vocês lembram que terça-feira passada nós não tivemos programa, então eu vou emendar mais ou menos os dois evangelhos, inclusive com o evangelho de hoje. Deus fala na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Coríntios, do primeiro domingo do Advento, coisa que muita gente, a gente sabe, gente. Olha, a gente sabe, não julgando, tá? Mas de acordo com que a gente vai crescendo espiritualmente, nós vamos vendo e percebendo que existem muitos irmãos que vão ficando para trás, que não despertam na fé. Eles mantêm as razões e os conhecimentos humanos misturado com as coisas de Deus, e aí as razões humanas refletem justamente nas coisas de Deus, para que eles fiquem numa zona de conforto, para que eles não precisem caminhar, não precisem converter ninguém. Então tudo que eles leem, tudo que eles fazem está de acordo com aquilo que eles entenderam do Evangelho, e não precisam se esforçar mais, porque eles vivem uma questão de paz, uma falsa paz, em que Cristo já nos alertou que essa é uma falsa paz. A nossa paz é muito mais, como eu poderia dizer, a nossa paz em Cristo é uma paz inquieta, é uma paz que não vai nos deixar sossegado, porque a todo instante o Espírito Santo vai mexer conosco, vai ficar reinflamando os dons espirituais em nós, e nós vamos procurar a cada instante realizar alguma coisa, a fazer alguma coisa pelos irmãos,
porque a nossa salvação também depende da salvação deles. Se eles não quiserem dentro do livre-arbítrio, aí é outra coisa. Mas nós temos que alertá-los, temos que avisá-los, temos que educá-los. E fazendo isso também a gente educa e alerta a nós mesmos, confirmando a cada instante o nosso caminhar. Por isso que a igreja é una, é uma só. E muito bem. Então, na segunda leitura do primeiro domingo do Advento, São Paulo fala aos Coríntios que, por causa da graça de Deus que concedeu em Cristo Jesus, e que através de Cristo nós fomos enriquecidos em tudo. Nós somos enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou em nós. Ou seja, a partir do momento que o Espírito Santo, que eu estava falando da paz de Cristo, começa a inquietar dentro de nós, cada vez mais nós temos que nos abrir a essa ação do Espírito Santo e passar por cima de todas as coisas, principalmente razões humanas. Isso incide no quê? Nós acabamos criando confusão. A verdade é essa, porque muitos vão já com o evangelho distorcido em seus corações, dentro da zona de conforto, eles não vão querer fazer mais nada. E vão achar que você é radical demais, você está exagerando, não deveria ser assim, e por aí vai. Então eles não percebem nessa parte espiritual, porque Cristo vindo e nos trouxe todo o novo o nosso procedimento irrepreensível. Com certeza nós vamos incomodar a muita gente, porque Deus nos vai, através de Cristo, dar a perseverança na fé. Você vai caminhando, você começa a orar, começa a rezar, começa a clamar, começa a jejuar, penitenciar. Você vai ganhando cada vez mais forças e não quer voltar atrás a ser aquele homem velho. Você está querendo sempre se renovar, sempre se fortalecer. E você olhando o seu irmão que está caído, você estende a mão quando ele recusa, principalmente, como eu já disse, através daquilo que você recebe da ação do Espírito Santo, e ele, pelas razões humanas, se recusa, achando que você está exagerado demais, quer saber demais. E a palavra que sempre vem no meu coração dessas pessoas é aquela: você está me julgando, só Deus julga. Sabe como é que aquelas frases prontas para que a pessoa não levante da rede onde ela está deitada. Então é muito complicado isso, só que não veio de agora, do momento de agora. Eu comecei o programa falando justamente isso. Essas coisas de razões humanas já vêm há muitos séculos, já da própria mão dos discípulos, dos apóstolos, já vem tudo isso. Só lhes foi dado o fortalecimento em Pentecostes. Por quê? Porque quando Cristo foi crucificado, eles não entenderam nada. Basicamente, Pedro foi o primeiro. Olha só, né? A responsabilidade de ser uma igreja nas mãos de Pedro. Ele levantou e disse: eu vou voltar a pescar. Ou seja, não entendi nada. Não consigo entender, não consigo assimilar. E ele, como o principal, a pedra da igreja, fez e contaminou a muitos dos seus discípulos e apóstolos que estavam com ele, né? A maioria foi com ele pescar. Tanto é que Cristo depois apareceu na praia e aí João o reconheceu. Então, para nós vermos como as coisas são feitas fora desse mundinho que a gente acha que é Deus. As coisas são feitas muito mais além daquilo que deveria ser feito. É importante qualquer ação que a gente faça em nossas vidas, clamar pela ação do Espírito Santo. Vou sair de casa, vou viajar. Vou sair de casa para trabalhar. Vou sair de casa para passear.
para caminhar, seja para o que for. Abra os meus olhos logo de manhã. Faça a oração do Espírito Santo. Faça. Se não sabe, imprima, escreva, mas comece a fazer. Reze uma Ave Maria. Peça para a Mãe de Deus, Virgem Santíssima, para interceder pela ação do Espírito Santo, porque ela... olha só como é importante o estudo, né? Eu acabei estudando a ponto de chegar no momento em descobrir que ela... Descobrir assim, para mim, porque a razão está toda aí. Basta a gente procurar aquela pérola em que a pessoa vende tudo para comprar. Vocês lembram dessa passagem, né? Exatamente. É aquele tesouro em que a pessoa abandona tudo e quer seguir. Então, eu descobri de uma certa forma, e passo a todos vocês que ainda talvez não assimilaram a coisa, ela é a única que teve 3 Pentecostes em sua vida. Só que depois, através de algum estudo um pouco mais aprofundado, eu fiz como São Francisco, como muitos já fizeram, até Papa Pio IX já fez, em descobrir que a essência de Deus ainda é muito mais profunda, é muito maior ainda. E acabei me deparando com mais um Pentecostes na vida de Maria Santíssima. Não é realmente uma mulher qualquer, não tem como ser, como muitos por aí endiabrados falam que Maria era uma mulher qualquer. Maria carregou no ventre, como eu já vi essa frase, o Filho de Deus, enquanto as pessoas que falam de qualquer maneira sobre Maria carregam o que no ventre? Eu não vou falar aqui para não ficar feio, né? Mas exatamente, nem ventre não é, né? No intestino. E a gente sabe que as coisas do intestino para onde vão. Então, eu poderia até enumerar os 4 Pentecostes aqui para ficar bem claro para todos nós. Sou eu, Cláudio José, pelo programa O Canto da Paz na Rádio Onda Caieiras, São Paulo, para todo mundo. Seja bem-vindo, meu amigo, meu irmão, você que está sintonizando agora. Os 4 Pentecostes de Maria. O primeiro deles foi... Ela nasceu imaculada. Santa Ana, com certeza, não poderia gerar uma pessoa para receber. Olha como a parte espiritual é muito importante, tá? Muita gente fala, não, isso é besteira. Onde está escrito isso na Bíblia? Não é assim. Então, a base deles é a Bíblia. Então, entenda, católico, apostólico, romano. A nossa igreja não nasceu da Bíblia, viu? Ela nasceu do magistério diretamente de Cristo nosso Senhor. A Bíblia nossa e essas que eles têm traduzida do latim, infelizmente, onde eles podem ler e cada um ter a ideia que imagina querer ter, viajar para Nárnia e tudo mais. Então é por aí mesmo, foi feita depois de 200, 300 anos. E tudo isso foi seguido pelo magistério, fortalecido e guardado através dos monges do deserto, que auxiliaram os papas da igreja. Tudo isso, gente, então não é uma coisa pequena, é uma coisa espiritual e profunda para a gente entender que Maria, quando foi concebida, através de Santa Ana, ela também precisava estar pura. Então ali já aconteceu um momento, pelos méritos de Cristo, o primeiro Pentecostes na vida de Maria. Se falar que ela é uma pessoa comum, assim como João Batista, por exemplo, uma pessoa comum e tudo mais, então esse Deus é um Deus comum. Se ele é um Deus comum, por que Cristo veio? O que Cristo veio fazer aqui? Que cargas d'água veio para montar uma igreja aqui, sendo que são feitos com pessoas comuns, como Eva, como Adão, viraram pessoas comuns. Então somos todos largados a esmo por aí, à la vontade, como se diz, e cada um faz o que bem entende. Ao final das contas, como se prega muito por aí através, infelizmente, dos nossos bispos e sacerdotes, nós todos seremos salvos, somos todos amiguinhos, somos todos comuns.
até o nosso querido Papa Francisco diz, é uma casa comum. Mas eu já vou traduzir o que é esse comum. Procura o que é uma casa comum na internet. Antigamente era chamado de quê? Latrina. Vocês sabem o que é latrina, né? Banheiro. E hoje enche a boca para dizer que a nossa igreja é uma casa comum. E as pessoas não percebem essa similaridade, né, que ele está colocando subliminarmente para todos nós. É triste isso, viu, gente? A nossa igreja católica apostólica romana não é uma casa comum. É a casa de Deus. Para pessoas comuns, sim, mas é a casa de Deus. E da porta para dentro, quem manda é Deus. Ele não tem respeito humano. Não tem respeito humano por ninguém. Eu viro da primeira página até o finalzinho, onde está dizendo adeus para todo mundo na Bíblia, e mostro que Deus nunca teve respeito humano por ninguém, e nem Jesus Cristo. Então, quando se vem uma palavra de misericórdia, as pessoas confundem. Quando se vem uma palavra de pobre, de desabrigados e tudo mais, as pessoas confundem, porque elas pegam a Bíblia e usam para fazer política com essas palavras. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Voltando, vocês veem como eu sou, né? Para você que não me conhece ainda, são 10 anos de programa, eu sempre fiz muito disso, porque esses insights vai colocando nossos corações, a ação do Espírito Santo, e a gente vai colocando os pontos importantes dentro daquilo que é falado. Eu fui muito pior já, eu já comecei um assunto logo no comecinho do programa, e eu tenho gravado desde o primeiro dia do programa em casa. E quando só chegou no finalmente, quando eu já estava me despedindo do pessoal, é que eu voltei àquele assunto. Então vocês entendam que é normal. Quando se trabalha com a ação, na oração, com a ação do Espírito Santo, é assim. Deixa o vento impetuoso te levar e você vai colocando. Você viu que parece que eu esqueci sobre a questão de Maria, mas não esqueci. Então veja bem, ela precisava nascer pura para poder... ninguém coloca comida em prato sujo. Ninguém, na maioria, né, que seria a lógica, ninguém dorme sujo. Ninguém faz nada em meio à sujeira. Tudo tem que haver uma higienização. Tudo tem que haver uma limpeza, uma purificação. E para as coisas de Deus, a coisa que Deus sempre prezou muito é purificação. Senão, até mesmo na hora da consagração, da Eucaristia, da transubstanciação, o padre não precisava nem lavar as mãos, gente. Qualquer um pode chegar lá e pegar com a mão suja, não tem problema não. É o corpo de Cristo, não dá em nada não. Não é assim? Então, Deus precisou de uma virgem para não ser igual àquela que saiu do paraíso, a pecadora, para ser totalmente contrário à ação do encardido na vida do ser humano. Precisava de uma pessoa que nascesse pura, para se manter pura e receber o melhor vinho. É isso que nós precisamos entender espiritualmente, para que o nosso advento seja cada vez melhor. Você viu quanta coisa eu já falei, gente? E não cheguei ainda no segundo Pentecostes. Eu vou chegar... É assim mesmo, gente. O segundo Pentecostes de Maria foi na Anunciação. Recebeu o anjo para anunciar, e quando ela disse, faça-se em mim a tua vontade, aconteceu o Pentecostes na vida de Maria. É o segundo Pentecostes. Vamos encurtar um pouquinho, porque a hora passa, viu? Parece que não, 2 horas de programa não dá não. Tem que ser 4, 5 horas aqui e sozinho aqui, né? Sozinho com vocês, né? Lógico. Então, por isso que eu disse, precisava de um odre novo para ter um vinho da melhor qualidade que daria a vida por todos nós. Esse é o ventre de Maria, e não de uma mulher qualquer como Eva, como a gente vê um monte de distorção por aí das coisas de Deus,
e as pessoas vão aceitando, porque é mais fácil assimilar essa aceitação do que você se converter e ter que converter a sua família, o seu amigo no trabalho, ter que converter a todos. É de arrepiar. Coloca uma imagem de Maria Santíssima, não importa em qual aparição, pode ser de Guadalupe, pode ser de Fátima, pode ser do Loreto, pode ser de onde for. Mas se você vai por uma batalha espiritual, se eu fosse você, eu colocava de Nossa Senhora do Rosário, que é a que tem a imagem que eu coloquei no programa O Canto da Paz. Porque essa foi uma das lutas maiores, que foi a luta de Lepanto, Batalha de Lepanto, onde ela realmente fez valer a força pelos méritos de Cristo de esmagar a cabeça de Satanás e todo o seu reino. A Batalha de Lepanto. Essa história é maravilhosa. Voltando, primeiro Pentecoste foi nascer de Santa Ana, a mãe de Maria, que foi instruída nas palavras de Deus, do reino dos céus e tudo mais. Depois ela se tornou, através dessa instrução, a ação do Espírito Santo se fez nela para que ela ficasse puramente como um odre novo, puramente acessível à ação de Deus em sua vida, para que viesse o vinho novo para se doar a todos nós. E isso ninguém tira de nós mais, jamais. Por mais que o capeta induza, conduza, engane qualquer um neste mundo a falar mal, não consegue tirar mais os méritos de Cristo sobre Maria e intercessora sobre todos nós. Não consegue. Volte-se para ela, que você vai ter a certeza que ela não vai desamparar você em nada, a não ser que, é lógico, a gente acredite que aquilo que a gente precisa é bom para nós. Não, nós temos que pedir o que nos é necessário apenas para caminhar, para trabalhar, para realizar, principalmente o servir a Santa Igreja. Então, o segundo Pentecostes foi quando aconteceu a anunciação do anjo Gabriel. Terceiro Pentecostes de Maria. Eu estou fazendo isso numa homenagem carinhosa a Nossa Senhora de Guadalupe, viu, gente? A Nossa Senhora do Bom Parto, a Nossa Senhora das Neves, do Loreto, a Nossa Senhora de todas as aparições em Lourdes e tudo mais. É uma homenagem para nos auxiliar a entender porque esse mundo está doido. Então nós devemos pedir a ela a ação do Espírito Santo sempre, e é por ela que virá essa ação do Espírito Santo. Terceiro Pentecostes na vida dela foi o encontro com a sua prima Santa Isabel. Se vocês acham que foi uma coisa normal, lembre-se de que ela atravessou um deserto com entre 12 e 14 anos mais ou menos de idade, praticamente 14 anos de idade, grávida do Espírito Santo de Deus, grávida de Cristo nosso Senhor, da Santíssima Trindade. Ela atravessou um deserto. Então vamos parar nesse ponto do deserto. Os reis magos atravessaram desertos. Todos os ícones da nossa Bíblia, Moisés e todos eles atravessaram desertos para se chegar à glória do Senhor, para se chegar ao encontro pessoal com o Senhor, para se chegar a ter a força do Espírito Santo dentro de nós para exortarmos a todos a graça de Deus, o amor de Deus, o amor intercessor também de Maria Santíssima por todos nós. Nós temos que passar por desertos para purificações. Eu estou falando isso porque eu quero chegar naquela relação em que eu sei que muitos coçaram a cabeça e falaram: nossa, Deus não tem respeito humano por nós. Então entenda, o terceiro Pentecostes de Maria, depois eu volto com isso aí, tá? Eu vou até anotar aqui enquanto eu falo. Então o terceiro Pentecostes de Maria foi o encontro com a sua prima Santa Isabel. Foi tão bonito esse encontro que precisava ter também esse encontro para que João Batista fosse curado do pecado original.
curado do pecado original também, para que Deus pudesse colocar nele a ação do Espírito Santo, mais um odre novo para receber a ação do Espírito Santo. João Batista, você imagina uma criança no ventre hoje em dia, de uma mãe que fuma, de uma mãe que se desgraça pela vida, de uma mãe que não tem a maturidade do Espírito Santo, a espiritualidade das coisas, carrega no ventre um filho, praguejando sobre as coisas do mundo, da sua situação financeira, da sua situação de saúde, praguejando do seu encontro ou do seu casamento, praguejando toda a vida. Você imagina Santa Isabel, tida como uma que não tinha a mão de Deus sobre ela, porque ela já estava velha, não tinha filhos e na época era considerado como uma pessoa que não era agradável a Deus, era uma desgraçada, não tinha a graça de Deus. Então ela guardou todo aquele rancor, ela guardou toda aquela mágoa, ela guardou toda aquela ação a respeito de Deus, a respeito da própria vida dela, e de repente ela engravida. Imagina a cabeça dessa mulher, como é que não deve estar? É lógico, com a alegria que ela conseguiu ficar grávida de um filho, muito bem, mas havia muita coisa dentro dela que precisava ser purificado, inclusive o nascimento de João Batista. Não poderia haver o pecado original nele. Então Maria foi levar a sua prima Santa Isabel a ação do Espírito Santo para que ela fosse purificada. Por isso que quando ela saudou, até mesmo João Batista pulou no ventre e a sua prima Santa Isabel se encheu do Espírito Santo. Esse é o terceiro Pentecoste, gente. Que coisa linda. Por isso que eu falo, peça para que Maria venha visitar a sua casa. Peça a ela para chegar. E outra, uma coisa que muitas pessoas fazem é orar o tempo todo, rezar o tempo todo que seja, estar sempre em conexão com Deus, mas nunca consagrou a sua casa, a sua vida, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, nunca se consagrou a Nossa Senhora. Essa consagração é tão importante que Nossa Senhora, para evitar um caos que não foi evitado, ela pediu até mesmo para que a Rússia fosse consagrada. Aí alguns ouvintes podem até chegar e dizer assim: mas o Papa Francisco consagrou. Sim, fora da época, fora do contexto, fora de tudo, e praticamente não fez a consagração como havia pedido Nossa Senhora. Ele fez lá as orações mais ou menos do jeito dele, aquela coisa. Então, meu amigo, vou te dizer, nós vamos sofrer muito, porque todo esse movimento da igreja que está acontecendo nos dias de hoje, tudo tem a ver sobre isso. É lógico que vocês sabem que, se Deus permitir que esse programa dê sequência, 2, 3 anos ou mais, com certeza eu vou conseguir esclarecer aos poucos. O importante é nós não perdermos esse programa aqui da Rádio Onda Caieiras. Eu, Cláudio José, programa O Canto da Paz. Então, vocês percebem que existem vários pontos em que há portas em que a gente precisa entrar, ter o esclarecimento, o discernimento no Espírito, voltar, fechar essa porta e seguir o nosso caminhar. Uma questão fortíssima é essa da Rússia. E existem outras questões fortíssimas, Concílio Vaticano II e uma série de outras coisas que vêm realmente mastigando a nossa igreja. Realmente Deus permitiu que isso acontecesse já para começar a separar o joio do trigo. Resta o fiel católico querer saber se ele quer ser joio ou quer ser trigo. Se ele continuar em cima do muro achando, com as razões humanas, que ele conhece a palavra de Deus e ali diz que Deus é amor e todo mundo vai ser salvo ao final de tudo, ou seja, ele vai ficar em cima do muro, eu te digo
que em Apocalipse 3 está bem claro quanto a isso. Deus fala a todos: o morno eu vomito. Então é pior ainda, porque que seu sim seja sim e seu não seja não. Porque aí fica fácil. Deus fala: você vai para o céu e você vai para o inferno. Agora esse que fica em cima do muro, contaminando a todos, desviando a todos, não tendo uma ideia própria, não está firme em Deus e não está firme nem no diabo. Então, meu amigo, Deus não quer nem você, nem perto. Ele será vomitado. Palavras duras? Muito bem. Bem-vindo ao clube daqueles mimizentos que gostam de ficar reclamando, achando que não é nada disso do que eu estou falando. Paciência. A minha parte, com a graça de Deus, os meus joelhos fortes, firmes, dobrados no chão, está fazendo. É livre-arbítrio seu, querer ou não, pelo menos deixar que aquela chama que está lá quase apagando do Espírito Santo no seu coração, permita fuçar alguma coisa na internet e começar a falar para que depois você cresça espiritualmente. Aí é de cada um, gente, de cada um, tá? Se você ligar a TV, que eu não aconselho agora, se você ligasse a TV agora, todo mundo se fala assim Deus, principalmente nessa questão de se doar, acolher o pobre, o necessitado, porque é Natal, porque é isso, porque é aquilo, porque é Papai Noel. Não é porque é Jesus, porque é Papai Noel. É Papai Noel quem presenteia, é Papai Noel quem determina a sua festividade, é Papai Noel que vai determinar o layout da sua festa, os desenhos dos pratos e a toalha de mesa, é Papai Noel que vai determinar. Até mesmo talvez uma camiseta, se você coloca uma camiseta do Papai Noel, você se veste de Papai Noel, você entendeu? É isso que vai determinar a sua festa, não é Jesus Cristo. Ah, mas a gente reza para o menino Jesus, agradecendo uma mesa farta, agradecendo um bom ano e tudo mais. Ótimo. Junto com você tem um monte de likes vindo lá de baixo, lá do inferno, também aprovando essa ação. E eu não estou julgando, porque tem uma Bíblia aqui do meu lado direito, aberta, que em qualquer página que eu pegue, vai mostrar que Deus não tem respeito humano por nós. Não tem respeito humano por nós. Se nós, na hora que devemos nos voltar a Ele, a gente não fizer fielmente. Então, se a gente mistura Jesus Cristo com Papai Noel, por mais que Santa Claus foi lá um bispo, sei lá, um padre ou o que foi, e presenteou alguns necessitados, aquela papo todo, hoje o Papai Noel ele está repleto, adesivado em caminhões vermelhos, vendendo refrigerante para você ser feliz. E a propaganda diz exatamente isso: beba que você vai se reconciliar com o mundo, você vai se alegrar. Se a sua família estiver triste, beba essa porcaria desse refrigerante que você vai ser feliz e se reconciliar com todos. Ou seja, aquela parte em que Cristo diz: suportai-vos uns aos outros, ou seja, dê suporte da minha vida, dê suporte do meu testemunho de Deus para vocês, dê suporte da ação do Espírito Santo, dê suporte da Eucaristia transubstanciada, dê suporte do meu nascimento e tudo mais, você não está dando, porque é muito mais fácil todo mundo ligado num só momento, que é o Papai Noel. É fácil, porque todo mundo aprova. É aquela questão visual. É aquela questão visual em que Eva foi enganado visualmente das coisas. Porque não haveria como o encardido falar para Eva: vocês serão como deuses, se ele não tivesse colocado uma visão para ela do que é ser um Deus, do que é estar com o poder em suas mãos. É lógico, a Bíblia, essa nossa Bíblia, infelizmente não traduz tudo isso. Mas se nós procurarmos, como eu já procurei, a gente vai saber que a primeira enganação
que o inimigo faz sobre nós é das coisas visuais. Eu já vou voltar no quarto Pentecostes, tá bom? É das coisas visuais. Então, por que toda festa tem fogos de artifício? Porque é visualmente lindo, né? Todo mundo exclama, oh, aquelas coisas todas, e todo mundo fica feliz, se reconcilia, né? Se confraterniza, aquela coisa bonita. Aquelas pessoas que põem árvores de Natal, né, em suas casas, luzes e mais luzes nas árvores, na rua e tudo mais, é uma coisa bonita. Olha, é tempo de Natal, porque as luzes estão chegando, está dizendo que Papai Noel está vindo. Chega num certo momento, você sabe, é Cristo, é Cristo, é Cristo, mas aí você vai olhando as luzes, você vai abrindo o seu coração para a vinda do Papai Noel. Basta ver quando vem um helicóptero aí, não sei aonde, no Campo de Marte, ou seja, lá onde for aqui em São Paulo, com o Papai Noel, ou a chegada do Papai Noel aqui na minha cidade e tudo mais. Inúmeras pessoas estão lá, mas quando chega a hora da missa, cadê essas pessoas? Cadê essas pessoas, gente? Eu rezo em casa. Uma das outras coisas que a gente ouve sempre falar. É a mesma coisa, porque Deus está em todo lugar, então eu rezo em casa. Olha que bênção, gente. Olha que bênção, o irmão se perdendo. E mais uma vez o inferno dá um monte de likes. É isso mesmo, meu irmão, reza em casa. Você não precisa participar da comunidade. Você não precisa se indispor com essas pessoas que não vão com a sua cara. Você não precisa estar junto com eles, porque eles não pensam igual a você. E tem um cara chato lá que só fala de Jesus. Então, pelo amor de Deus, se livra dele. Ele não entende nada. Reza em casa, fique em casa, se separe dos demais e não seja o quê? Igreja. Jesus não falou: Pedro, através de ti eu vou fundar a tua casa como um templo. Ou para o Marcos, ou para qualquer um que seja, até mesmo para Judas. Judas, vou fazer um templo na tua casa. Não. Através de ti, Pedro, eu vou fundar a minha igreja. É para isso que ele veio. Além de tudo, da entrega e tudo mais, para fundar a igreja através de Pedro. E ele ainda falou: e confirme aos teus irmãos de tudo que vai acontecer. Por sucessão apostólica, então, tem a hierarquia de vigários de Cristo, os papas. Depois vem os cardeais, bispos e tudo mais. Vem os sacerdotes e vem nós. Então nossa salvação tem que ser na igreja. Se não, até mesmo com São Tomé. Por que ele esperou São Tomé aparecer no meio de todos ali? Como igreja, ele estava como igreja reunida com todos os apóstolos e discípulos, para mostrar-se para ele, acreditar que ele era o Cristo. Por que já não foi visitar São Tomé em qualquer lugar? Por que na hora dos discípulos de Emaús, o Cristo mesmo não tivesse chegado ali, a hora que estavam caminhando, falou: vocês não estão me reconhecendo não? Eu sou o Cristo. Não precisa desse bate-papo todo, não. Eu sou o Cristo, lembra? Lá na cruz, então, sou eu, não precisa não. Não. Ele entrou na casa dos discípulos de Emaús. Ele repartiu o pão, como na Sagrada Santa Missa. Ele consagrou o pão, transubstanciou o pão. E aí os olhos dele se abriram. Então há uma coisa, um fortalecimento espiritual que nós precisamos ter em nós, para nós entendermos o Pentecostes, que seria o quarto Pentecostes de Maria, quando foi realmente o domingo de Pentecostes, que estavam todos reunidos. Como estavam todos reunidos? Temerosos, com medo de perseguição, de morte, de tudo mais. Por quê? Porque se não houver ação do Espírito Santo, ninguém vai entender nada. Paulo, quando foi preso, que ele estava indo no navio, inclusive eu fiz um discernimento sobre tudo isso, e é lógico, com a graça de Deus,
um programa ou outro, depois que acabar esse advento e tudo mais, eu vou passar para todos nós. Por que aquele navio não aconteceu coisas piores? Por que Paulo não morreu? Porque Paulo consagrou a Eucaristia no navio. O corpo transubstanciado, ele fez uma missa dentro do navio. Então, e outra, teologicamente, se nós quisermos entender, tá? O navio é a igreja. Em todos os momentos que Cristo entrou na barca, ele entrou na igreja. E a barca estava sobre o mar. O mar é o mundo, isso teologicamente, tá? A praia é a divisão entre o mundo e a santidade da igreja, porque como eles eram povos, isso tudo, gente, olha, é bem resumão, tá? Não adianta você falar, o cara não entende nada, não, é bem resumão para que você também procure saber das coisas, né? Que aqueles povos lá, eles eram nômades, então só depois de um tempo Deus permitiu que se criasse um templo. Em que? Em terra firme, não foi no mar. Então o mar simboliza o mundo, a terra e tudo mais. Tanto é que Cristo apareceu onde? Na praia, bem na divisão entre o mundo e o que era sagrado, a terra firme, a praia ali. Não foi isso que aconteceu quando Pedro não entendeu nada e falou, eu vou pescar, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, vou embora. E todo mundo foi com ele. Para onde foram? Foram para a igreja, no barco, contaminar aos demais. Uma igreja sem a espiritualidade. Aí que eu vou chegando onde que eu quero, porque tudo isso já foi colocado nas orações e foi dado discernimento suficiente para mostrar para todos nós, reforçar aquilo que já é meu e também aquilo que deve estar em seu coração. Então, ele foi para contaminar, não havia a parte espiritual, o Cristo dentro da barca. Foi através de João que ele viu o Cristo em terra firme, que seria o lugar onde será formada a igreja, e deixa de ser uma igreja nômade, porque o mar leva o barco para todo lugar, e é uma igreja formada em terra firme. Por isso que depois, através da sua morte na cruz, através da Santa Ceia, na transubstanciação do seu corpo pelo pão e pelo vinho naquele momento, ele formou tabernáculos para ir para o mundo todo e de pregar o evangelho. Então tudo isso tem uma relação espiritual que a gente precisa entender claramente sobre essas coisas, gente. Claramente. Então veja bem, da onde nós vamos também ter uma outra base dessa ideia do que eu estou falando? Êxodo. Nós estamos fadados a ser como em Êxodo. Seja 100 quilômetros, seja 8 quilômetros, nós vamos ficar dando voltinhas no próprio calcanhar e não vamos sair do lugar. Por quê? Porque eles estavam sabendo das coisas de Deus, eles viram os milagres de Deus acontecendo através de Moisés, e olha que não foi qualquer milagre, não foi coisinha de mágico, como haviam naquela época, né, no Egito, em todos os lugares da terra haviam pessoas que tinham algumas coisas, se envolviam com magia negra e tudo mais, então eles faziam os truquezinhos deles, mas a coisa de Deus era muito mais séria. Basta ver pelo que aconteceu, as pragas do Egito. Eles viram tudo isso, mas o coração deles ainda faltava entrar na parte espiritual. Até mesmo quando chegou na beira do mar, aí caiu por terra, né, a parte espiritual, porque se havia pouco conhecimento, pouca confiança, ali se perdeu tudo, porque um lugar onde havia uma névoa muito forte. Então eles não viam os inimigos se aproximando, mas ouviam a chegada deles, porque eles tocavam tambores, batiam suas espadas em seus corpos, ou seja, em seus escudos, onde for, faziam toda aquela algazarra e aquele ruído.
Você imagina eles foragidos, vamos se dizer assim. Imagina tudo isso e eles parados de frente para o mar, aonde que não havia mais saída. Ou seja, ou você se afoga, você se arrisca nadando, e o mar não é pequeno, aquele mar vermelho não é pequeno, ou você volta lá para apanhar, ser chicoteado e talvez seja, no mínimo, morto instantaneamente para não sofrer tanto. Então você imagina que se houvesse alguma razão ali de Deus no coração, razão pura de Deus no coração de cada um deles, se perdeu totalmente. Até mesmo Moisés, olha só, até mesmo Moisés, porque as pessoas clamavam para ele: Moisés, faz alguma coisa, veja o que está acontecendo. O que Moisés foi fazer? Tomou uma bronca de Deus, se voltou para Deus e do tipo: o que eu faço, Senhor? Ora, Moisés, né? Ora, Moisés, eu te dei um cajado, filho. Ô, meu irmão, te dei um cajado, bate na água. Bate esse cajado na água. Parece que não entendeu nada. Mas você imagina um dia, por exemplo, vamos dar uma noção, um estádio de futebol lotado até a boca, assim, gritando para você: Cláudio, faça alguma coisa porque nós vamos morrer. Resolve um problema tão simples que nós vamos morrer. E você acaba se deixando levar por essa agonia, né? Por toda essa massa gritando. Não deve ser fácil, gente. Até mesmo Moisés perdeu, acho que um pouco do sentido que ele tinha. E aí ele teve que buscar a espiritualidade novamente em Deus, bateu o cajado na água e o mar se abriu. E aconteceu tudo que vocês sabem. Então, nós podemos perceber que não é de agora que nós sofremos porque a gente quer. A gente não tem essa ascese, esse exercício de fé. Não tem porque a gente quer. A gente quer ficar numa zona de conforto, sem a espiritualidade de Deus, dentro do entendimento das nossas próprias razões, e pronto. Lembra que eu falei no começo do índio Juan? O que ele fez? Nossa Senhora falou: não tenha medo, eu estou aqui com você, já não basta isso? Mesmo assim ele foi temeroso falar com o bispo, sem dizer que um pouco antes, para quando você procurar a história desse indígena, você vai ver que ele ia passar pelo caminho onde Nossa Senhora apareceu. Ele desviou o caminho. Ele desviou porque ele estava preocupado muito mais com a saúde do tio dele, porque ele tinha pedido para Nossa Senhora curar o tio dele. E foi aí que ela apareceu e pediu para que ele tivesse a missão de avisar o bispo que ela queria que fosse construída ali naquele lugar uma igreja. E no outro dia que ele foi ver o tio, viu que ele estava ruinzinho, ele falou: tem que ir para a cidade buscar um remédio, buscar um médico e tudo mais. Então ele desviou do caminho e Nossa Senhora teve que ir atrás dele. Para vocês entenderem, né? Para nós entendermos qual que é a nossa razão humana e o quanto ela está atrapalhando nós vivenciarmos, nós termos essa ascese espiritual. O povo, aquele povo também do Êxodo, quando Moisés se separou de quando Moisés se separou de Arão, ou seja, a parte espiritual que era Moisés, ele trazia a parte espiritual do sacerdócio de Arão. Ele se separou para subir ao monte para pegar as leis. O povo fez o que com o sacerdote sem a parte espiritual? Começou a fazer aquelas orações israelitas que sempre fizeram. Olha, Moisés está demorando, a gente não aguenta mais essa espera. E falou, faça bezerro de ouro para nós, que nós precisamos adorar alguém. E aí foi feito o bezerro de ouro. Entendeu? Tudo que se perde a parte espiritual, e isso foi estudado muito pelo inimigo. Então não pensa nós
que simplesmente porque nós fazemos uma oraçãozinha em casa, uma Ave Maria, a gente fala do amor de Deus para as pessoas, que nós não estamos sendo atacados e arrochados a não passar desse ponto, porque o inimigo estudou já a matemática do ser humano, já estudou a forma como ele age. Ele estava lá em cima quando foi criado, gente, e ele vive lá em cima. Ele olha os livros da vida, ele sabe de cada um. Tanto é que Cristo mesmo chegou e disse a Pedro: Satanás pediu permissão para que você fosse cerceado, para que você fosse peneirado, e confirma os seus irmãos, ou seja, todos aqueles que forem e fizerem parte da Santa Igreja serão peneirados e cerceados, seja através de um deserto espiritual, seja através de um deserto financeiro, de um deserto de comunitário, seja através de um deserto qualquer que seja. Hoje, Monsenhor Jonas Abib faz 1 ano de falecimento, e eu vi o testemunho dele, eu li o testemunho dele quando ele era vivo ainda, que ele passou praticamente 8 anos num deserto espiritual. Santa Teresinha passou também por um mesmo tanto praticamente de deserto espiritual. Elias passou por deserto espiritual. Jonas passou. Todos nós passaremos por desertos espirituais. Por quê? Porque nós precisamos aprender a nos esvaziarmos das coisas do mundo, dessa porcaria de Papai Noel, desse mundo, não é capitalista, mas desse mundo em que a troca é muito mais importante do que a doação, em nome do próprio Deus que eles usam, e é um Deus que você acaba aceitando. Então nós temos que entender isso, gente, nós temos que entender isso. O nosso advento não pode ser banalizado do jeito que está sendo. O nosso advento tem que ser muito maior, ele tem que ser espiritual. Então, o primeiro domingo do advento, já para a gente dar uma pausa aqui, o que dizia o Evangelho no primeiro domingo? Vocês lembram, gente? Oh, meu amigo, vamos lá, Sancho Pança, meu amigo fiel escudeiro aqui, tá lento que é uma bênção. Vamos lá. O que ele diz no primeiro domingo do advento? Não deveria dizer assim: Deus é amor, Cristo virá para acolher a todos dentro dos seus pecados e mantê-los quietinhos, acomodados em seus pecados, e todo mundo se reconciliando e todo mundo se conformando com os erros dos outros. Ninguém precisa falar nada para não ser taxado de julgador e tudo mais. Não é assim? Não. Primeiro domingo do advento, Evangelho segundo São Marcos. Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. Olha só, vigiai, versículo 35. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Conseguimos entender isso? No primeiro domingo do advento, palavra fortíssima a todos nós. Dá para lembrar que há uns tempos atrás, foi falado, umas semanas atrás, não muito, foi colocado o Evangelho das 10 noivas, 5 prudentes e 5 imprudentes. E quando chegou o noivo, metade delas não tinha óleo suficiente para suas lamparinas. Também nos foi dado alerta sobre a parábola dos talentos. Quando Cristo vier, ele vai perguntar a todos nós: o que você fez com o seu talento?
Por que você não usou para a igreja? Para crescer a quantidade de dons, para fazer aquilo dentro da razão de Deus, para que a palavra de Deus voltasse para Deus, fazendo o efeito que foi proposto pelo próprio Deus a nós. Por que você escondeu o seu talento na terra? Por medo, por vergonha? Por obediência a quem não merece obediência? Pelo próprio Papa Paulo IV, por exemplo, diz claramente para todos nós: se você pegar algum sacerdote desviado do seu caminho, é lógico, por isso que nós temos que estar em oração, temos que estar na graça de Deus e conhecer o magistério da igreja, para que a gente saiba que aquele sacerdote ele está se desviando do caminho. Nós temos o direito canônico, porque está no cânon da igreja também, de alertar esse sacerdote que ele está errando, mas a gente não é obrigado a aceitar o que ele faz, porque todo aquele que estiver de acordo com os erros desse sacerdote, apoiar os hereges, também será excomungado. Isso é ex cátedra, palavra de Paulo IV e palavra de Papa, vigário de Cristo, assinado, juramentado, velho. Ninguém pode desfazer, outro Papa não pode desfazer. Dá para entender isso? Então presta atenção onde que nós estamos errando, para que a gente aos poucos possa ir nos corrigindo. Então, esse foi o primeiro domingo do Advento. Segundo domingo do Advento, Deus abençoe a todos. A tua chegada agora, meu irmão, que pegou o bonde andando, fique conosco. Entre em oração, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai colocar tudo aquilo que lhe falta em discernimento em seu coração, e você vai poder acompanhar a outra parte do programa. Amém? Dá um segundinho para mim. Muito bem, meus amigos, voltamos com o programa O Canto da Paz pela Rádio Onda Caieiras. Sintonizados comigo? Ótimo. Então, como eu estava dizendo, o primeiro domingo do Advento, que deveria ser na nossa preparação, que Cristo veio para salvar a todos, para a gente não se preocupar, que tudo vai ser jóia, tudo vai ser muito bacana, a misericórdia salva a todos nós. Ele disse o quê? Vigiai e orai, porque vocês não sabem a hora que eu vou vir. E quando eu vier, se eu pegar vocês dormindo, imagina o que vai se passar conosco. Muito bem, isso eu vou entrar já no quarto momento que eu falei para vocês. Deixa eu aproveitar antes de entrar no segundo domingo do Advento. O quarto Pentecoste de Maria foi aquele domingo de Pentecostes, e eu sei que eu já falei isso, mas eu estou confirmando para você que se perdeu alguma coisinha. É aquele domingo de Pentecostes, onde todos saíram cheios do Espírito Santo. E não só oraram em línguas, mas também ganharam forças para fazer a palavra de Deus valer. Eu vou explicar sobre isso. O que diz o Evangelho para nós? Que nenhuma palavra de Deus desce à terra e volta para ele se não fizer o efeito que lhe foi proposto na palavra, que foi proposto a essa palavra realizar. Não volta para eles, para Deus. E como nós estamos falando de Nossa Senhora de Guadalupe, hoje, nesse dia maravilhoso, que nós estamos celebrando o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, eu quero colocar também algo de Nossa Senhora. São Francisco de Assis, em 1476, se eu não estou enganado, ele já tinha aquela ideia que eu falei sobre a espiritualidade de Deus, sobre estar em espírito em Deus. Ou seja, você não está com Deus, você está em Deus. É diferente. Estar com Deus, eu já falei como é que é. Você ter as suas razões humanas, conhecendo e decorando a Bíblia e chutando o balde para tudo quanto é lado, porque é do seu jeito que você pensa. Isso é estar com Deus. Agora, estar em Deus
é observar e se deixar levar pela ação do Espírito Santo para entender o que Deus quer. E depois nós vamos entrar no respeito humano, que é muito importante entender essa parte. Então, em 1476, foi tocado no coração de São Francisco de Assis sobre a questão de como estava a igreja e da Imaculada Concepção de Maria. Foi tocado tudo isso em seu coração. Tanto é que, quando tem as revelações que eu falei no programa anterior, você pode pegar lá no YouTube e tem um programa anterior. Eu disse das revelações de várias videntes e dos videntes a respeito da questão da nossa igreja na atualidade, dessa crise da igreja, dessa revolução contra a Santa Igreja, de uma igreja dentro da nossa igreja. Foi avisado tudo isso. São Francisco de Assis, naquela época, Deus fortaleceu o coração dele de uma maneira, é lógico, intercedido com Nossa Senhora, porque senão esse dogma da Imaculada Concepção de Maria não estaria tão à flor do seu coração. Ele foi chamado a corrigir um determinado tempo da igreja. É o tempo que ele vivia. Então não vamos confundir, porque naquela época o magistério da igreja era impecável. Esse magistério do ensinamento que Cristo deixou desde Pedro estava impecável. Infelizmente, por questão hierárquica, por questão de alguns dessa hierarquia, estavam prejudicando, contaminando a igreja. Então, por aí que você vê como São Francisco, através do excesso da graça de Deus, vou explicar. Então, ele foi tocado no coração de acertar aquela parte, aquele tempo dentro da igreja que estava sendo desviado para a apostasia, para os caprichos humanos. Então, a parte do magistério estava intacta, mas ele estava combatendo, por isso que ele é um martelo também dos hereges. Não foi só Santo Antônio denominado martelo dos hereges, mas ele também lutou contra essas heresias. E aí, o que sobrou para ele? Porque quando Deus dá, ele dá por completo para a gente. A palavra de Deus precisava voltar para Deus com o efeito que foi proposto. Por isso que ele fundou os franciscanos, por isso que ele fundou outros movimentos, e acima de tudo, quando não tinha para quem falar nada, ele falava para quem? Para as plantas, para os animais, e os animais se achegavam a ele. O mundo é lógico que distorce tudo isso, dizendo que ele era tão bonzinho, que os animaizinhos, então agora, como os animaizinhos são coisa de Deus, nós temos que colocar os animaizinhos também dentro da igreja para serem abençoados. Quem sabe comer a Eucaristia, né? Comer uma hóstia consagrada. Quem sabe, né? Até mesmo na loucura que está aí que eu estou vendo, se tem pessoas casando com hologramas, deve ter pessoas em alguma parte do mundo casando com esses bichinhos. Gente, não é fácil. Não é fácil ter o discernimento no espírito e você começar a olhar sobre todas essas coisas e ficar quieto. Por isso que a paz de Cristo, ela é inquieta. Ela faz com que você saia a corrigir. Mas voltando, então o excesso das coisas de Deus para o nosso tamanho humano é absurdo. É absurdo. É um absurdo por um copo d'água em frente a um oceano de graças. Então a palavra de Deus precisava fazer toda a força espiritual a que veio propor. Por isso que São Francisco, além de fazer esses movimentos como franciscanos e tudo mais, esse fortalecimento no caminhar da igreja, ainda lhe sobrou tempo para pregar a palavra de Deus para toda a criação de Deus. E assim não foi só ele. Todos que tinham esse excesso das coisas de Deus
precisa extravasar de alguma forma. Santo Antônio Maria Zaccaria, por exemplo, lutou também contra tantas heresias dentro da igreja. Só que a abundância da graça de Deus era tão grande que ele fundou as Irmãs Barnabitas, ele fundou mais alguns colégios e para seguir as coisas de Deus, para ele poder ainda se esvaziar, né? Fazer dar frutos, se esvaziar para poder dar frutos, a semente morrer para poder germinar. Então, isso é lindo demais, gente. É lindo demais. A concepção imaculada de Maria foi dada em 1854 pelo Papa Pio IX, que também foi tocado pela ação do Espírito Santo, e para que fosse acompanhado toda essa ação, essa graça abundante de Deus, foi percorrendo por todas as igrejas do mundo. Para você ver como você tem que se esvaziar disso, você tem que dar fruto dessa graça. Você não pode reter para você, como nas parábolas, na parábola dos talentos, guardar num pano, esconder, pôr debaixo da terra e tudo mais. O próprio Cristo cobra isso de você, cobra isso de mim. Então presta atenção. Para confirmar tudo isso, em 1858, Nossa Senhora apareceu a Santa Bernadette de Soubirous, em Fátima, e teve aquele momento lindo com ela e deu mais frutos ainda. E ela confirmou, né, a concepção imaculada. 4 anos depois, foi em 1858. Então isso tudo é bonito, nós entendermos essa espiritualidade. A gente buscarmos o Evangelho quando nós lermos, não simplesmente por essas palavras mal traduzidas. Não estou falando mal da Bíblia, viu? Para alguns desavisados que às vezes ouvem meu programa e quer alguma moedinha para poder vender a alma e me criticar. Então, por quê? Porque se fosse toda em latim, eu ia ter que aprender latim. Todos nós deveríamos aprender latim, porque ali está a palavra que você não pode mudar. Se aquilo significa pedra, é pedra. E pronto. Agora nós estamos cheios de frases em que as pessoas, qualquer um lê, subliminarmente pode-se mudar tudo, tendenciosamente pode-se fazer movimentos de massas, como fez Lutero. Ele pegou a Bíblia, ele interpretou da maneira como ele bem entendeu, e por aí foi, e aí fundaram-se aí inúmeras igrejas e tudo mais. Então, por quê? Hoje você pega na internet, qualquer um lê a Bíblia, qualquer um acha que está falando com a espiritualidade de Deus. Não, está falando com a palavra de Deus, está se usando de razões humanas e falando da palavra de Deus. E aí, voltando a tudo aquilo, nós caímos justamente nesse nosso momento que deveria ser um dos mais bonitos, fortes e espirituais em nossas vidas, que é o Advento, e a gente sai correndo atrás do Papai Noel. A gente não se deixa levar por essa espiritualidade porque é complicada, dá trabalho, realmente dá trabalho. Você dobrar o joelho, fazer o seu rosário, estar em constante oração, participar dos sacramentos da nossa igreja, confissão, olha, tem muita coisa, penitência, gente do céu, realmente dá trabalho, mas por mais que a gente tenha trabalho, nem se compara ao trabalho que Cristo teve, ao que Deus teve de enviar o seu próprio Filho para nos salvar. Não é uma gota comparado ao oceano de graças que Deus tem para nós. Então, vamos fechar essa parte de pensamentos com uma coisa muito simples. Deus sempre teve tudo de bom planejado para nós. Por que que demora? Porque nós não estamos preparados. Deus não coloca, como Ele colocou em Maria, que estava preparada, como Ele colocou em Moisés, como colocou em tantos outros que não se achavam preparados, mas eles estavam preparados, eles tinham capacidade. Então Deus não vai colocar a sua graça em nós se nós não estivermos preparados. Por isso que demora para acontecer um milagre na nossa vida.
porque a gente não se abre na totalidade para Deus. Se anunciar amanhã que vai ter o helicóptero com o Papai Noel, você sai correndo e vai lá atrás do helicóptero, levar o seu filho para se contaminar, levar seus parentes para se contaminar, tudo por essa porcaria dessa mídia fabricada para enganar, justamente em dois motivos muito fortes da nossa Santa Igreja. Uma delas é justamente o Natal. É o Natal. É um dos pontos tão importantes que o encardido, o diabo, sabia, que Maria, quando ficou grávida do Espírito Santo, ela foi perseguida, jurada de morte e tudo mais. Vocês sabem disso. Ela atravessou o deserto, foi parar dentro de um estábulo. Cristo nasceu num coxo, em meio aos animais, aquele fedor de animais e tudo mais. Mas Deus tinha um plano para tudo isso, para que Maria pudesse crescer espiritualmente. Aí é que está as coisas. José cresceu espiritualmente, Moisés cresceu espiritualmente. Qualquer um que serviu a Deus cresce espiritualmente. Nós também crescemos espiritualmente a partir do momento que a gente deseja fazer o que é certo, o que é melhor. Mas nós temos que fazer a nossa parte, procurar, estudar todo o relacionamento da igreja com Deus, fora da Bíblia. Não adianta nós procurarmos em coisas já formatadas. Existe a vida dos santos da nossa igreja. Existe a vida dos papas da nossa igreja, que nós precisamos aos poucos. É lógico, não vamos se descabelar achando que até a semana que vem a gente consegue estudar tudo. É impossível, gente. A gente fica louco. Mas há bases em que a gente tem a necessidade de saber o que é correto, como a nossa igreja pensa, porque ela não inventa nada, ela segue o magistério. Então vamos lá. Pio X, Catecismo da Igreja Católica de Pio X. Procura em PDF grátis, baixa lá e começa a ler o catecismo. Ali é o próprio magistério da igreja. Tudo que está escrito ali deve ser seguido. Ah, mas agora tem o do João Paulo II. Esquece. Eu mesmo, brincando em ler alguma coisa, não vou dizer que não é verdade o que está ali. Tem muita coisa sim que não foi mudada. Tem muita coisa que não foi mudada, mas foi deixada como frases tendenciosas. Então presta atenção. O Catecismo Católico verdadeiro, São Pio X, procura lá, eu assino embaixo. E muitos que seguem a Santa Sé, o magistério, vão confirmar para vocês que eu estou falando a verdade. Agora veja bem, eu peguei aqui Constituição Apostólica Fidei Depositum deve ser. João Paulo II, bispo, servo dos servos de Deus para perpétua memória, ou seja, como se ninguém pode mudar, certo? Tá aí, tudo bem. Aqui colocou na introdução, guardar o depósito da fé. Ótimo, maravilhoso, vamos lá. Mais um pouco abaixo, ele falando ao concílio, Papa João XXIII tinha confiado como tarefa principal guardar e apresentar melhor o precioso depósito da doutrina cristã. Olha, palavras bonitas. Aí depois ele fala assim: o concílio não devia, em primeiro lugar, condenar os erros da época. Pronto. Entenderam? O concílio não devia, em primeiro lugar, olha só, um servo de Cristo, não estou criticando o Papa, eu estou alertando que existem frases tendenciosas para enganar a todos. Isso é meu direito canônico e ninguém tira o seu direito. O concílio não devia, em primeiro lugar, condenar os erros da época, ou seja, cada um estava fazendo o que bem entendesse, então não pode condenar. É isso. Claramente é isso que está falando o nosso querido João Paulo II. E ainda ele tenta pôr assim panos quentes na coisa, mas sobretudo empenhar-se por mostrar serenamente a força e a beleza
da doutrina da fé. Vocês já ouviram falar da palavra hipocrisia? É justamente isso. É uma hipocrisia. Você não pode condenar os erros da época, ou seja, não pode falar que todo mundo, quem errou, quem estava errado, né? Atropelaram lá o magistério, atropelaram tudo, não pode condenar nada. Permite-se toda essa avacalhação desde o Concílio Vaticano II até agora, permitiu-se tudo isso, porque não pode condenar os erros, e pelo contrário, se você não condena um erro, se você não barra um erro, se você não bloqueia um erro, o que acontece? Se você não alerta um erro, soma-se mais erros. É somatizando as coisas que vai aumentando, e aumentou a ponto dessa revolução contra a Santa Igreja chegar no ponto que está nesse momento. E não sou eu que estou falando, o próprio documento da Igreja fala, o próprio Papa fala. Não sou eu só estou mostrando que tem coisa errada. E a hipocrisia diz que nós temos que mostrar serenamente a força e a beleza da doutrina da fé. Meu irmão, como é que você vai mostrar a doutrina da fé se você não condenar os erros? Porque a doutrina da fé, então, vai ser tipo assim, olha, eu cometi um erro, olha gente, foi cometido um erro aqui na nossa Santa Igreja, precisamos corrigir. Não, não é assim, não vai ser assim. Nós vamos ver que há um erro profundo, que vai contaminar a todos na igreja, mas serenamente a gente fala, olha, não é mal se você, tudo bem se você não conseguir corrigir, se a pessoa, deixa ela pensar do jeito que ela quer, sabe, uma hora ela vai entender. É a mesma coisa que o ser humano hoje fala a respeito dos filhos, da família, da igreja. É a mesma coisa, é o mesmo sentido. Não, deixa que a vida ensina. Eu não vou educar meu filho porque ele vai chegar na escola e vão rir da cara dele porque ele acredita em Jesus e não em Papai Noel. Olha, eu não vou educar, eu não vou fechar a minha família em oração para a nossa proteção, para a intercessão de Nossa Senhora, para que Cristo realize as graças e, sobre nós e tudo mais, e aquelas coisas tudo que a gente pede em oração, porque se eu contar para o meu vizinho, ele vai rir de mim. Hoje em dia cada um faz o que quer, não é isso? Vocês podem ver aí, basta ver esse negócio de gênero, essas coisas todas que está acontecendo. Por quê? Porque faltou condenar firmemente como vigário de Cristo. Quando Cristo chegou para Pedro e disse, o diabo pediu para cercear você, ele complementou, eu vou orar para você não desfalecer. Não desfalecer é o seguinte, não quer dizer que você não vai cair, mas você não pode negar a verdade do magistério. Por isso que ele fala, não desfalecer, não negue a verdade do magistério. Seja firme, seja forte e confirme a todos, ou seja, até mesmo a mim, através de Pedro, já há 2000 anos, está confirmando em mim. Eu não posso negar a verdade do magistério. Por quê? Porque a partir do momento que você entra na igreja, quem manda é Deus. As coisas de Deus têm que ser respeitadas. O magistério tem que ser respeitado. Então, quando inventam essa palhaçada, essa parafernália de ecumenismo, essa coisa toda, se usando de frases fortes, É que o povo gosta disso, dessas frases fortes, Frases de efeito. Ai, vamos recuperar esse pobre, o que está perdido, o que não foi evangelizado e que não sei o que, aquelas coisas toda bonita, Aí mostra lá, fazendo lá uma comidinha e dando para um monte de pobre e aquela coisa toda. Aí você vai falar, mas meu irmão, você é um cristão, você não quer acolher o ser... Sim, acolho, é lógico. A gente faz a caridade, a gente pratica o bem. Só que qual que é
em que mandamento está isso? Segundo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que Cristo amou uns aos outros? Como? Se doando para cada um de nós, como nós temos que fazer, como obra de misericórdia. Isso vai nos auxiliar a crescer espiritualmente para a nossa salvação. Mas qual que é o primeiro mandamento? Todas as coisas são voltadas para Deus. Então tem que haver conversão. Nós não podemos misturar isso nesse Natal. É o que estão fazendo por aí. É o que a gente ouve do Papa, do Bispo, ouve da maioria das igrejas. Assistencialismo. Cristo, como diz o próprio Frei Gilson, não era assistencialista. Por quê? Nós vimos agora há pouco, esses dias aí, a respeito do Evangelho, que ele pregou durante 3 dias o reino de Deus. Depois ele fez o milagre de repartir o pão para alimentar as pessoas, elas não irem embora com fome. Há uma diferença grande quando ele mandou falar para João Batista: aqui os pobres estão sendo evangelizados. Então há uma prioridade de nós nos doarmos como cristão ao nosso próximo. Seja no aconselhamento familiar, seja numa ajuda financeira, se for o caso, comprar comida para ele. Há uma necessidade, mas você tem que mostrar que há um Cristo por trás disso. Há um Deus forte, amoroso, esperando que a gente se volte para Ele. Então, o mundo está fazendo de uma forma, está contaminando de uma forma em que todo mundo agora começa a aceitar essa igreja sinodal. Por quê? Porque o Papa quer fazer uma pirâmide invertida. Ele se desliga de ser vigário de Cristo, já quebra exatamente aquilo que Cristo disse a Pedro: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares será desligado do céu. Ele já quebra as pernas do magistério da igreja, dizendo que ele quer uma pirâmide invertida, em que o povo tem que se aproximar de Deus. Isso é protestantismo. Isso é protestantismo. Sem dizer outras aberrações que tem nessa igreja sinodal, que foi condenado já por muitos papas antes do Concílio II, que é justamente o ecumenismo. Mas qual que é a frase? A igreja precisa sair de onde está, como se ela fosse má, ela não presta, então ela agora tem que aprender a sair e a buscar, resgatar aqueles necessitados que estão morrendo de fome nas ruas e tal. Isso é um problema, acima de tudo, político, ganancioso, corrupto. Deus não tem culpa disso, mas Cristo mesmo alerta: pobres sempre vos tereis contigo. Quanto a mim, nem sempre nós teremos. Ele mesmo diz isso a nós. Então presta atenção, querido amigo, querido irmão. Cuidado com essas frases de efeitos no Natal. Essas frases de efeito no Natal estão contaminando a muitos e fazendo aumentar a apostasia da fé justamente no advento. Eles não estão preparando a vinda de Cristo, que é uma vinda espiritual, onde nós vamos crescer espiritualmente, para nós seguirmos a Ele e termos a nossa Páscoa pelos méritos de Cristo nosso Senhor, fazer parte da ação redentora de Cristo em nossas vidas. Nós vamos achar que nós devemos abandonar a igreja porque ela é má, ela nunca acolheu ninguém, e que agora, através do Papa, ele, como um super-herói, ele está fazendo a igreja se levantar em favor do pobre. Olha que lindo isso! Está errado. Isso é uma obrigação humana nossa. É uma obrigação humana nossa, para o nosso crescimento espiritual, nos doarmos ao nosso próximo, fazer valer o segundo mandamento. Mas amar como Cristo nos amou, como é que era? Aí é que eu vou lembrar vocês que eu disse que, deixa eu ver, temos tempo ainda, que eu ia falar do respeito humano. Aquele jovem que chegou para Cristo, por exemplo. O que eu preciso fazer para ter a vida eterna?
Ora, você tem que seguir os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, fazer isso, fazer aquilo e tal, tudo mais. E aí o jovem falou o quê? Eu já faço tudo isso. Ele falou, então venda as suas riquezas e segue-me. E o jovem não seguiu. Cristo foi atrás dele. Quando ele chegou para aqueles discípulos e para os apóstolos e disse, para vocês fazerem valer o que vocês querem ser, ou que vão ser praticamente, vocês têm que comer do meu corpo e beber do meu sangue, ou seja, passar pelo que eu vou passar. Todo mundo foi embora, meu irmão. Todo mundo foi embora. Palavras duríssimas. Cristo saiu correndo atrás, gritando, ô gente, não, volta aí, vamos bater um papo, não foi isso que eu quis dizer, não, sinto muito se eu ofendi vocês, né, a ignorância de vocês, eu tenho que pedir desculpa pela sua ignorância. E ainda mesmo assim, hein, ele foi duro com os apóstolos, se virou para eles e perguntou, e vocês querem ir também? Ó, porta da casa, serventia da rua. Ou porta da rua, serventia da casa. Deu para entender onde está o respeito humano? Deus foi atrás de Adão e Eva? Ora, criação dele, filho dele. E mesmo assim, o que é de Deus tem que ser puro, perfeito. Os planos de Deus têm de estar de acordo com Deus. Mas quem é que fala que a igreja é má? Quem é que coloca a igreja num plano em que parece que ela nunca fez nada pelo mundo? Isso para a gente esquecer, vou dar uma aspas aqui, para a gente esquecer que os maiores cientistas foram sacerdotes. Foi a igreja católica que teve os maiores cientistas do mundo. Tá? Fechando aspas, isso sem querer dizer outras coisas. Mas tudo bem, plano de salvação, vamos voltar lá para a parte espiritual. Então veja bem, quando Maria se apresentou a Cristo, veja, olha, ela foi instruída por Santa Ana, a ponto de se abrir de uma forma tão excepcional para receber as graças e o Filho de Deus em seu ventre. Então você imagina que ela tem uma força de conhecimento sobrenatural das coisas de Deus, mas ainda ela estava dentro das razões humanas. Como é que a gente sabe disso? Primeira frase que ela fala, eu não sei como isso pode acontecer, mas faça-se em mim a tua vontade. Pronto, eu não sei como vai acontecer. Ela não tinha o entendimento de como Deus age. E aí no decorrer do tempo, ela atravessou o deserto, foi perseguida de morte, foi jurada de morte, né? Caiu praticamente dentro de um estábulo para ter o próprio filho, foi negada lá para ser acolhida, para ter o filho grávida. Hoje em dia se vê uma grávida, né, é um horror de cuidados, de pompices e tudo mais, não que não seja necessário, né, mas chega a ser até um exagero. Mas naquela época olhou, simplesmente estava grávida, falou, não, só tem um estábulo lá, entra lá no meio dos animaizinhos lá e fica lá. Então foi tudo isso, e depois ainda ela viu o próprio filho, e ela tentou colocar a razão humana das coisas de Deus com a parte espiritual. Quando? Quando chegou o momento das bodas de Caná. Cristo voltou-se para ela e disse o quê? O que eu tenho a ver contigo? Não chegou a hora ainda. E aí ela foi guardando no coração aquela parte no templo que ela foi entendendo que uma espada transpassará o seu coração e tudo mais. Ou seja, ela foi absorvendo, guardando todos os ensinamentos, porque aquele momento era um momento espiritual das coisas de Deus. E era uma coisa que somente através do discernimento e oração a gente vai conseguir entender as coisas de Deus em nossas vidas. Por isso que nós temos, principalmente nesse advento, esquecer das razões humanas, dessas que se apresentam. Nasceu o menino Jesus, aí todo mundo canta aquela coisa. Não, tem uma coisa espiritual muito mais profunda nisso tudo. Cristo trouxe a luz para nós. Como eu li para vocês no Evangelho agora há pouco, do primeiro advento, no Evangelho não, São Paulo aos Gálatas, eu li agora há pouco para todos nós.
ele trouxe a verdadeira razão para aqueles que viviam pelas leis, pelas razões humanas, para voltarem, para serem luz, porque a luz foi apagada em Adão. A luz de Deus se apagou em Adão. Então nós vamos reinflamar esses dons espirituais. Nós vamos ser luz para o mundo, sal da terra. É uma coisa espiritual muito mais profunda do que essa miséria que aparece na TV. Por isso que eu falo, desliga essa porcaria dessa TV. Eu há muito tempo não vejo TV. Graças a Deus, não me faz falta. Alguma notícia sempre aparece. Se for muito escandalosa, sempre aparece, seja pelo Insta, seja pelo que for, pelo WhatsApp, sempre aparece uma porcariada. E é fácil eliminar. Você já fica sabendo que não mudou nada. Então para que você vai ficar ouvindo essas pessoas que foram manipuladas para realmente reeducar você e te afastar dessa parte espiritual de Deus? Desliga essa porcaria dessa televisão. Ah, mas hoje tem jogo. Não assista jogo. Não assista. Se for o caso ainda de um videotape, porque aí não tem aquelas propagandas contaminantes, não tem o cara falando besteira, muitas vezes no intervalo fala aqueles besterol que a gente ouve em todo lugar, que eu tenho certeza que fala. Eu não assisto nada, graças a Deus. Eu mudei o meu conceito porque eu estou buscando a espiritualidade de Deus em nós. Então pegue o Catecismo da Igreja Católica de São Pio X em PDF, comece a ler, comece a estudar. Eu tenho outros livros maravilhosos, mas tem muitas cartas apostólicas também, sabe? Tem muita coisa interessante da nossa igreja que muita gente abandonou. Por quê? Por preguiça de querer conhecer o caminhar da nossa igreja. Se tivesse estudado no mínimo o Catecismo da Igreja Católica, entenderia que é a própria palavra do Cristo confiada à igreja para se manter fiel ao magistério. Ela não inventa nada. Tudo que ela faz é do magistério. Mas aí vem aquela frase: onde é que está na Bíblia? A gente não lê a Bíblia, a gente não estuda a Bíblia, a gente não faz nada. E aí nós somos enganados. Nós somos levados por essas falsas razões, mesmo com a palavra de Deus, são razões humanas. Então, Deus não tem um respeito humano por nós, porque Ele sabe quem nós somos. Mas se nós quisermos nos voltar a Ele, nós temos que aprender essa parte espiritual dentro dos nossos desertos que nós vamos passar em nossas vidas. Nós vamos ter que crescer espiritualmente para começar a realizar aquilo que Ele quer, ser um vaso novo para receber o vinho que Ele preparou há tanto tempo e que para muitos, eu espero que para mim ainda não, mas para muitos, pelas atitudes que a gente vê, não querendo, mais uma vez, como eu sempre falo, julgar, o vinho já virou vinagre, o vinho já azedou. Por quê? Porque são aqueles que a gente vê que já se condenaram, perderam o magistério, quebraram a aliança com Deus, ofenderam a Santíssima Trindade. Então esses, biblicamente, vamos dizer assim, até mesmo na Bíblia já está sendo dito isso para todos nós. Aquele que ofender o Espírito Santo realmente não tem jeito. E está no Catecismo da Igreja Católica. Mas dá para entender por que nós não devemos fazer deste advento um motivo de apostasia? Nós temos que sim procurar nos educarmos, nos reconciliarmos em Cristo nosso Senhor, procurando seguir os magistérios da igreja, procurando aprender as coisas da igreja, nos fortalecermos, fazer todo esse trabalho de ascese. Não é da noite para o dia, viu? Você não dorme pecador e acorda santo. Não. Nós temos todo um trabalho de ascese. Veja a ação dos apóstolos, que eles tiveram um tempo para aprender. E todos os demais tiveram um tempo muito maior, até eu. Se olhar a data do meu nascimento, eu tive até o dia de hoje para aprender, e ainda, se Deus assim permitir, eu tenho um pouco mais ainda para aprender.
Então, dá tempo, sim, até o segundo seguinte da nossa morte. Aí depois já não tem mais misericórdia, não tem como aprender mais nada. O que aprendeu, aprendeu. O que não aprendeu vai ser julgamento. Dá para entender? Sim. Então, veja bem, ignorância não é burrice. Burrice é querer permanecer na ignorância. Aí sim. Aí não tem desculpa. O que é que você fez com os seus talentos que eu te dei? Com os dons espirituais que eu te dei? Ai, Senhor, eu sei que o Senhor é um homem justo e eu fiquei com medo, eu enterrei. Ótimo, tira dele. E aproveita, chicoteia ele e faz como palha no fogo, né? Queima. É assim, gente. Não sou eu que estou dizendo. É o magistério da igreja, a própria palavra de Deus diz isso. Eu só sou aquele... É o que nós deveríamos ser hoje no advento. Nós deveríamos ser como João Batista. Sair gritando por aí. Aquele que vier, nós não somos dignos de amarrar ou desamarrar as suas sandálias, que seja, ou limpar os seus pés, beijar os seus pés. Nós não somos dignos. Nós deveríamos ser como João Batista, sair gritando: convertei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos. Nós deveríamos ser assim nesse advento. Mas, como eu disse, eu tenho visto uma igreja fraca. Uma igreja fraca, gente, que acaba enfraquecendo a gente também, por muitas vezes, sim. As nossas razões ficam às vezes perdidas, como se a gente fosse uma ovelha sem pastor. Porque a nossa luta parece ser tão injusta, mas é que, resumindo isso, eu estou dizendo pelo que eu vejo. Porque todo mundo que está na igreja, eles têm as razões de Deus no coração, mas a hora que você começa a conversar, eles têm as razões humanas misturadas às coisas de Deus. Então isso vai criando um desconforto, porque a gente se esforça tanto para se aproximar de Deus. Eu faço ideia, por exemplo, na figura de Maria Santíssima, quando ela via aqueles doutores da lei xingando seu filho e fazendo de tudo, ameaçando de morte, aquela coisa toda, para Cristo nosso Senhor, e ela como mãe, olhando seu filho. Você imagina guardar em seu coração e não poder fazer nada, porque Deus tinha que cumprir a promessa, tinha que cumprir um movimento. Olha só a dificuldade do coração de Maria, até que ela foi se fortalecendo espiritualmente e foi deixando que nada abalasse o seu coração. Comigo é muito mais difícil. O meu caminhar até o momento de hoje foi totalmente diferente de Maria. Não fui introduzido nas coisas de Deus desde criança. E muita gente se passou por isso também. E tem muitos que caíram por terra, se desviaram do caminho do chamado. Eu, com a graça de Deus, eu fui sendo direcionado, sabe? Como fui me deixando levar, até o momento que realmente eu tive um encontro pessoal em Cristo nosso Senhor, e hoje estou aqui, clamando a Deus, para que o Espírito Santo fortaleça o coração de quem está ouvindo o programa da rádio. Não deu para colocar o segundo domingo do Advento aqui, porque já estamos encerrando, né? Mas eu já falei de João Batista, e o segundo domingo do Advento fala justamente sobre João Batista. Eu dei mais ou menos uma pincelada sobre que nós deveríamos ser nesse Advento, como João Batista realmente, lutar pelas coisas de Deus. É lógico que toda essa tristeza de conforme a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai vendo que os irmãos vão ficando para trás. E eles dentro das razões, né? Achando que estão certos, aquela coisa toda e tal, e não querem ouvir a parte espiritual que lhes falta, e falta ainda muito em mim para crescer cada vez mais. Fica tudo meio confuso. Mas pode ter certeza que Elias se escondeu por conta disso. Jonas fugiu por conta disso. E muitos outros também, né? Existem profetas, pequenos profetas no Antigo Testamento que também
não é que duvidaram. Olha, basta ver, leia lá em Judite, por exemplo, aquele povo tão santo, que clamava a Deus, tinha um respeito por Deus sobre todas as coisas e tudo mais, mas tendo tudo isso de Deus em seus corações, chegaram a dar prazo para Deus resolver os seus problemas. E ainda bem que havia Judite naquele momento para corrigir a todos. E é isso que nós temos que fazer. Ser como Judite, ser como São João Batista, poder clamar a ponto de corrigir uma nação. Então eu peço ao Espírito Santo de Deus que a partir de hoje a gente tenha essa força do Espírito Santo para clamar a Deus mesmo e Ele fazer a graça acontecer dentro da nossa Santa Igreja para que a gente possa salvar quem Ele quer que seja salvo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Judite, o que ela fez? Quem somos nós? Ela praticamente ela enfrentou todo aquele povo, porque aquele povo, para quem não sabe, eu gostaria que vocês lessem essa história que é lindíssima, tá? A cidade estava sitiada, estava cercada por Holofernes, que queria deixar a cidade morrer de fome ou eles se entregassem. E a cidade decidiu, né? Como eu falo, quando falta a parte espiritual, a cidade decidiu fazer o quê? Elevar a voz a Deus e numa prepotência humana dizer o quê? Vamos dar a Deus o prazo de, acho que 5 dias, para que Ele resolva. Se Ele não resolver em aplacar o nosso inimigo ou acabar com o nosso inimigo, a gente se entrega a eles. Olha só, isso que falta na espiritualidade nossa. E às vezes eu fico parecendo eles também. Eu ainda estou com o pezinho atrás ainda, porque eu estou crescendo nessa sese. E eu busco cada vez mais crescer para que isso jamais aconteça comigo, porque é horrível você ter uma certeza e de repente se dá aquela fraquejada. O próprio Cristo. Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Ai, meu Deus do céu, como é difícil. E aí, Judite fez o quê? Deu uma bronca em todo mundo. Quem somos nós para dar prazo para Deus? Ele sonda os nossos corações, gente. Ele quer saber das nossas reações. Como é que nós vamos fazer? Como é que a gente vai se virar? Se tudo já está escrito, tudo está ensinado, como é que a gente vai fazer as coisas acontecer? É arregaçar as mangas, dobrar os joelhos no chão, realmente pedir discernimento e trabalhar. Trabalhar para a messe do Senhor. E aí Judite voltou aos seus aposentos e se reconciliou com Deus pelo povo, pediu força e matou Holofernes. Deu para vocês entenderem ou não que o nosso caminhar espiritual é muito maior nesse advento, sentido a Páscoa, do que a gente possa imaginar, do que esse mundo forra as televisões, do que as famílias vêm falando dentro das igrejas, é presépio de Natal, é novena de Natal, mas tudo com uma secularidade tão profunda que fica difícil a gente falar de espiritualidade de Deus para essas pessoas. Então eu peço muito força a Deus para que eu continue com esse programa, que eu continue com o meu ministério, que eu continue ainda fazendo o que eu faço e que me dê forças, me dê aquele pão que deu a Elias, ou me dê aquele peixe que engoliu Jonas, mas faça alguma coisa em mim, faça alguma coisa em ti, para que a gente não desista, a gente não caia, porque Cristo já prometeu, todos aqueles que forem ser igreja, nesse momento ele está orando, porque ele estava orando para Pedro, e por sucessão apostólica nós também recebemos essa fortíssima oração do próprio Cristo, para que a gente não desfaleça. Lembremos-nos, para encerrar agora o programa, lembremos-nos sempre da oração do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação, ou seja, seremos tentados, mas nós não podemos cair. Meus amigos, meus irmãos, obrigado pela paciência, que Deus abençoe a todos vocês.
Obrigado pelo carinho, pelas orações que eu recebo, pelo fortalecimento de vocês sobre toda essa ação do Espírito Santo sobre nós, com as suas intercessões, para que isso tudo aconteça maravilhosamente. Fique com Deus. Deus abençoe. E se Deus quiser, até terça-feira que vem, que aí a gente já está mais na tranquilidade de falar dessas partes espirituais. Eu lutei muito. Foram 3 programas aí, pauleira mesmo, falando sem parar, sem cessar, como quase hoje eu fiz, justamente para poder chegar no advento com o pé certo, né? Com o pé firme na rocha, revestido da armadura de Deus. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos e até terça-feira que vem.